Nós estamos no meio da nossa série sobre o Espírito Santo, mas antes de iniciarmos aqui a mensagem, vocês lembram alguns domingos atrás que eu disse que nós, principalmente para os homens, que as mulheres vão ter agora a conferência delas, começa aí na quinta-feira, vai até sábado, estão trazendo aí praticamente toda a liderança feminina da Bethel vai estar com elas, e aí a gente ia ficar meio que no escuro, mas graças a Deus, nós temos aí uma boa notícia para vocês, alinhamos com Richard Gordon, na segunda e na terça-feira, que antecede a conferência, nós vamos ter aqui, o BSSM Experience, onde nós vamos ter aí, com toda certeza, uma manifestação de Deus poderosa no nosso meio. A grande questão é, vocês acham que a gente libera as mulheres participar ou boicota? Só os homens vêm? Vamos vir só os homens, então as mulheres já vão começar na quinta, não é verdade? Vocês não acham, Xande? Não é verdade? Brincadeiras, a gente vai ser solidário com vocês, mas aí a gente tem que tomar cuidado, que vai que vem alguém de peruca querer entrar no Refloresta, não dá certo, Bárbara? Aí não dá, Mas, gente, é muito importante que vocês aí se antecipem, porque nós temos um problema bom, mas não deixa de ser um problema. Hoje, aos domingos, nós não temos dificuldade, porque nós temos 3 cultos, se for necessário nós podemos fazer 4, 5, 6 cultos, chegamos a fazer 7 cultos em Marília, então nós não temos preocupação nem dificuldade em fazermos culto aos domingos, mas que nesses eventos que acontecem durante a semana, nós não conseguimos receber toda a nossa igreja, por quê? Porque nós temos aqui aproximadamente 2.000 lugares, então a gente não consegue receber toda a igreja num dia à noite. Então, é muito importante que você se antecipe, porque eles fazem a divulgação também. Até começaram alguma coisa, mas a gente ainda nem deu muita evidência. Para que vocês façam ali a sua inscrição e garantam o lugar. Por quê? Porque depois que a gente abre, a gente não tem um controle. Aí as pessoas de outros lugares da região começam a vir também, e aí a gente acaba ficando, às vezes, sem lugar para a nossa própria galera. Então, sempre que a gente direcionar algo assim, é um problema que nós temos ainda, com toda certeza aí, num futuro próximo, o Senhor vai nos dar graça aí para a gente conseguir ter um espaço para acomodar toda a nossa igreja, e não termos essa preocupação, mas ainda temos, então, é muito interessante a gente poder contar com a sua colaboração. Se, porventura, tem alguém que se batizou pela manhã e não pegou o seu certificado ainda, no final, lá no hall, com os hands, eles vão estar lá com o certificado de batismo, você pode pegar, ou também do seu bebê. Amém? Bom, semana passada nós demos início, à nossa série de mensagens sobre o Espírito Santo, falamos sobre o ministério do Espírito, não é verdade? E agora nós vamos falar sobre o relacionamento, Semana passada eu deixei a Lari responsável de pregar para vocês aí, à noite ela pregou certinho, sim ou não? Amor, o pessoal daqui a pouco eu não preciso nem subir mais, você já prega, o Luizinho pregando agora, daqui a pouco eu vou só passear, Mari. Não é verdade? Brincadeiras à parte, mas graças a Deus, o Senhor tem levantado tanta gente boa no nosso meio, não é verdade? Tantos voluntários disponíveis, com coração lindo, líderes, pastores, e glória a Deus, a nossa igreja é privilegiada por termos tantas pessoas disponíveis e pessoas com coração bom para servir o próximo. Abra a sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, e também Tiago, verso 4, capítulo 4, verso 5. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e Ele que sonda os corações sabe qual é a mente de Deus, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Tiago 4,5 diz: cuidai vós
que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita em nós tem ciúmes de nós. Nós falamos então, na última semana, sobre o ministério do Espírito, e hoje nós vamos falar sobre a importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Vamos encerrar no dia de Pentecostes, na próxima semana, falando sobre o batismo com o Espírito Santo, né? E também no próximo domingo, né, ao meio-dia, nós vamos estar fazendo a inauguração da nossa casa de oração, né? E nós vamos aí começar a inaugurar ela. Nós vamos ter 100 dias ininterruptos de oração. Eu acredito muito que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Nós vamos ter tantos testemunhos de curas, né, de visitação de Deus. Eu acredito que a história da nossa cidade, depois desses 100 dias, não será mais a mesma, amém? Mas observe então que na última semana nós trouxemos a pré-anunciação do próprio Jesus, quando ele chama os seus discípulos antes da crucificação, e ele diz que ele deveria ir, porque se ele não fosse, ele não poderia enviar o Consolador, ele não poderia enviar o Espírito Santo. E aí depois nós temos o episódio da crucificação e da ressurreição, e nós temos ali o próprio Cristo ficando mais alguns dias com os seus discípulos e com os seus seguidores, e aí nós temos ele chamando eles antes de subir aos céus, no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15 a seguir, e ele chama os seus discípulos, os seus seguidores, e ele diz assim: está chegando a minha hora, né? Mas eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque eu não vou deixá-los órfãos. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, eu vou enviar para vocês, e Ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Mas algo que me chama a atenção, é que o próprio Cristo, ele diz assim para os seus seguidores: eu ainda teria muito para vos dizer, eu ainda tenho muitas coisas para falar para vocês, mas se eu fizesse agora, vocês não entenderiam, vocês não compreenderiam, né? E quando nós vamos para a tradução original, seria mais ou menos assim: vocês não teriam a capacidade de conseguir compreender tudo aquilo que eu tenho para falar para vocês, mas fiquem tranquilos. Por quê? Porque quando Ele vier, Ele vai conduzir vocês por toda a verdade, e Ele vai anunciar a vocês aquilo que vai acontecer, o que vocês não sabem. Então, observe que hoje nós temos talvez a maior negligência da igreja cristã a nível mundo, é a má compreensão sobre a pessoa do Espírito Santo. Aqueles que vieram antes de nós, né, lá no início, os patriarcas, os pais da fé, os reis, os sacerdotes, eles apenas tinham a profecia que o Messias viria, que o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo viria, e porque eles creram e tiveram fé na palavra de Deus, eles seguiram a Deus, e eles tiveram um relacionamento com o nosso Deus, o Pai, o Yahvé, o Criador, e eles foram salvos porque eles tiveram fé que o Messias viria. E nós tivemos aqueles que tiveram a oportunidade e o privilégio de caminhar com Cristo encarnado, que ficou aproximadamente 33 anos no nosso meio. Esses tiveram a oportunidade de escutá-lo, de ouvi-lo, de vê-lo fazer sinais, maravilhas e prodígios. E nós temos a nossa geração, que talvez é a geração mais privilegiada, porque quando Jesus ressuscita e Ele rompe o véu, e Ele envia o Espírito Santo para nós, significa que eu e você temos livre acesso a Ele, independente do nosso lugar, independente do nosso ambiente. Então, veja, nós temos o próprio Deus, né? E alguns tentam menosprezar o Espírito Santo, né? Falam assim: o Espírito Santo é uma energia muito boa, é uma força positiva, né? É um arrepio que eu sinto, e na verdade não, na verdade Ele é o próprio Deus, né? Ele não é a terceira posição da Trindade, e Ele não é menos importante ou mais importante do que o Pai ou do que o Filho. Na verdade Ele cumpre, Ele sela tudo que estava estabelecido para acontecer, e o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, e Ele caminha conosco, como o texto em que nós lemos. E algo muito interessante é que o texto diz que quando Ele veio, Ele começa a nos assistir.
E aqui eu quero trazer uma ilustração para vocês. Imagina você estar com toda a sua família assistindo uma boa série, né, na sua casa. Pode ser o Netflix, né, o Disney Plus. Só não pode ser aqueles aparelhinhos lá que são ilegais, que roubam o sinal. Mas eu sei que vocês não têm esses aparelhinhos na casa de vocês, né? Eu sei disso. Se tiver, tem que resolver isso aí, hein? Mas imagina vocês assistindo, né, tudo ali, sentado. E aí de repente você está com os filhos de vocês. E aquela série emocionante, aquele vibração, todo mundo empolgado, vidrado na televisão. De repente, entra uma cena quente, né? E começa aquela pegação, e aí, está todo mundo vendo, mas está todo mundo fingindo que não está acontecendo nada. Aí às vezes um ou outro fala, eu vou ali no banheiro rapidinho, né? Eu vou dar uma olhada no celular, e quer que acaba, mas não acaba. E fica todo mundo naquela situação meio desconfortável, né? E os pais falam, nossa, meu filho está vendo isso, e agora, né? Fica aquele negócio, como se ninguém soubesse o que está acontecendo e ninguém está vendo nada. Daqui a pouco vai voltar para a parte boa da série. O que o texto está falando é exatamente isso. Só que o filme, quem está assistindo é o Espírito Santo. E é a nossa vida que está passando na televisão para ele. E o texto diz que ele nos assiste. E ele enxerga a nossa fraqueza. Ele enxerga o nosso ponto fraco. Ele enxerga a nossa dificuldade. E o texto diz que, quando isso acontece, ao invés dele te apontar o dedo, ao invés dele te acusar, ao invés dele te oprimir, o texto diz que ele começa a interceder por nós. E ele começa a interceder por nós, e ele começa a expressar a sua intercessão, quando as palavras se acabam com gemidos inexprimíveis, o texto diz. E o texto diz que ele sonda as profundezas da mente de Deus. Em algumas versões, ele sonda o íntimo do coração de Deus, e ele revela aos seus. E talvez a gente lê isso e a gente não consegue perceber o que nós perdemos por não nos relacionarmos com Ele. Hoje nós estamos prestes a viver a revolução 4.0, não é verdade? A revolução da inteligência artificial, a famosa IA, não é verdade? E eu sou super a favor da tecnologia, e tem muita gente que está agradecendo, na verdade, principalmente, né, os advogados que tinham que ler aí artigos de 3.000 páginas, livros de 5.000 páginas, eles conseguem ter um resumo rápido, né, simplificado, eles conseguem ver o resumo de uma ação, eles conseguem formatar livros, é uma coisa fenomenal. Só que o que vale a pena eu e você não negligenciarmos, é que a inteligência artificial, ela parte do que já existe. Ou seja, ela parte de algo que já foi executado por alguém. Então ele vai fazendo um mapeamento, conforme você vai interagindo com o seu chat, né, GPT ali, ou outros, ele vai começando a entender como o seu cérebro funciona, e como você faz as coisas, e como você opera as coisas. E a partir daí ele começa a te mapear, e ali ele começa a facilitar a sua vida. E o que isso tem a ver com o Espírito Santo, pastor? Tem a ver que eu e você, por mais que nós tenhamos aqui um QI um pouquinho elevado, a gente sabe que nós estamos muito longe da plenitude do conhecimento. A questão é que o Espírito Santo é o próprio Deus, ele é pleno no seu conhecimento. A questão é que ele fala todos os idiomas que possam existir, até os que nós não conhecemos. Ele sabe tudo o que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer. Ele sonda as profundezas do coração de Deus, agora entenda, e ele traz a revelação para os seus. Aí eu te pergunto, como está o seu relacionamento com o Espírito Santo hoje? Quantos aqui tem alguma questão, independente da área da sua vida, seja qualquer área que você possa ter algum tipo de dúvida, de pergunta, ou que você não tenha uma resposta, ou você não saiba o porquê está acontecendo? Levante uma de suas mãos. Qualquer área, todo mundo tem, mas veja, para um cristão, não é algo que acaba sendo divergente da nossa fé? Porque
se Jesus ele sobe aos céus e ele envia o Espírito Santo para ser o nosso Consolador, aquele que vai nos guiar por toda a verdade, aquele que vai nos direcionar, aquele que vai nos anunciar o que nós não sabemos, aquele que vai nos guiar por toda a verdade, aquele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, aquele que tem vontade própria, aquele que sonda as profundezas do coração de Deus e vê quais são os propósitos de Deus para você e revela para você, e aí nós nos relacionamos com Ele. É estranho, não é? Então veja, porque hoje você não toma uma decisão de se relacionar com o Deus que você serve diariamente. O Espírito Santo ele é uma pessoa, ele tem vontade própria, como nós lemos em Tiago, o texto diz que ele tem ciúme de nós. E a tradução aqui ficou bem próxima dos nossos sentimentos mesmo, né? Sabe quando você tem um cônjuge e ele tem ali às vezes né? As mulheres vão falar que é cuidado que é meu, sabe ou não? Né? Os homens têm aquele ciúme possessivo, aquela coisa meio doentia, loucura, não dá cotovelada que daqui eu estou vendo, né? É só para você pensar aí com você. Então, imagina isso. E quando o Tiago escreve isso, ele está escrevendo em um contexto de adultério mesmo. Ele diz assim: irmãos, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, se vocês fazem uma aliança com o mundo, vocês estão rompendo uma aliança com Deus. E aí ele continua, e no verso 5 ele diz isso: vocês não sabem que o Espírito de Deus que habita em vós, ele tem ciúme de vocês? Então, observa isso, que quando você está apaixonado por alguém, você começa a se relacionar com essa pessoa, e você começa a conhecê-la. Logo você sabe o que deixa ela feliz, o que a alegra, o que ela gosta, o que ela tolera, o que irrita, o que é inadmissível para ela, o que tira ela do sério, o que deixa ela irritada. Você começa a conhecer tudo o que faz para aquela pessoa e ela também para você. E aí, se você quer conquistar essa pessoa, ou se você quer manter essa pessoa sendo conquistada todos os dias, por um longo período, você quer que seu relacionamento seja um relacionamento saudável, né? Um relacionamento de empatia, um relacionamento pacífico, né? Um relacionamento de amor, um relacionamento de trocas, não aquele relacionamento egoísta. Você conhecendo essa pessoa, você sabendo tudo que deixa ela feliz e tudo que entristece ela, com toda certeza, você faria sempre o que ela não gosta, não é verdade? Não é verdade ou não? Claro que não. Por quê? Porque você quer agradar, você quer ficar bem, você quer ver ela feliz. Por quê? Ela estando feliz, você está mais feliz ainda, porque você está apaixonado, você ama. E aqui a ideia dos ciúmes é exatamente essa. E quando a gente começa a se relacionar com o Espírito Santo, nós começamos a entender o que Ele quer para nós, nós começamos a entender o que agrada a Ele, nós começamos a entender a forma que Ele quer que nós falamos, a forma que Ele quer que nós agimos, nós começamos a entender e descobrir as roupas que eu visto e vai agradá-lo ou desagradá-lo. Eu começo a ver que às vezes o que eu vou fazer contra o meu próximo ou a favor do meu próximo, se vai agradar ou desagradar a ele. Eu começo ali a ter um relacionamento de intimidade, e eu começo a percebê-lo na minha vida nos detalhes, mas como eu quero cada vez mais conhecê-lo, e como eu quero cada vez mais agradar a ele, como eu quero, né, nós não temos a capacidade que ele tem, então, ele é perfeito em tudo, então, na nossa fraqueza, ele intercede pela gente. Olha que loucura, imagina se você tivesse um cônjuge assim, você dá aquela pisada na bola, e aí você acha que você vai tomar um gelo, que você vai tomar uma bronca, né? que ela vai te mandar para o espaço, que ela vai te mandar dormir no sofá, e aí ela olha para você e fala assim: meu amor, eu vou interceder por você, para que você consiga vencer essa fraqueza, para que você consiga superar essa dificuldade. Seria lindo, não seria? E é assim que o Espírito Santo faz todas as vezes. Ele intercede por você.
Ele intercede para que você consiga superar a sua fraqueza. Literalmente fazendo um papel de um paracleto. Aquele que apoia quando você não consegue pisar sozinho. Aquele que te conduz quando você não sabe o caminho. Aquele que te direciona quando você está perdido. Aquele que te empresta força quando você está sem. É exatamente isso que o Espírito Santo de Deus faz. É exatamente isso. Então veja, se nós temos isso disponível para nós como cristãos, por que é que nós não perguntamos as coisas para Ele? Por que é que a gente não abre o nosso coração para Ele? Por que é que a gente não pede para Ele? E aí nós entramos em um viés muito perigoso que uma parte das pessoas, elas usam de uma forma potencializada ou isolada, né, o favor de Deus em nos dar o Espírito Santo, e isso é perigoso porque a gente faz parecer que o Espírito Santo é um gênio da lâmpada, né? A Bíblia diz que Deus, Ele tem prazer em atender os deleites do coração daqueles que se agradam dEle. Ele tem prazer. Só que, às vezes nós temos uma linha que é só, você vai lá, você está precisando de qualquer coisa, você dá uma esfregada na lâmpada, o Espírito Santo vai aparecer para você pede para Ele o que você quiser, e Ele vai te atender, e aí depois que Ele te atender, você volta Ele para dentro da lâmpada e vai seguir a sua vida. Mas esse evangelho não é um evangelho completo, não é um evangelho genuíno. Afinal, o Espírito Santo, ele tem tudo isso que eu estou falando para vocês, mas existe um propósito maior pelo qual ele foi nos dado, que é para que a gente consiga entender qual é a agenda de Deus para nós como igreja, qual é a agenda de Deus para a minha vida hoje, o que o Espírito Santo espera que eu faça hoje. Então, pastor, como eu faço para saber se eu tenho um bom relacionamento com o Espírito Santo? Comece a analisar as últimas coisas que você falou para Ele, ou que você pediu para Ele. Se tem a ver só com o seu benefício próprio, tem alguma coisa muito errada com o evangelho que você está seguindo. Porque o evangelho tem muito mais a ver com renúncia ou com se doar do que em receber. Vou contar um testemunho para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão vibrar muito. Vocês viram que nós passamos o vídeo da Farm para vocês há umas semanas atrás, certo? E nós não passamos mais nada, né? A gente está fazendo os projetos, levantando os custos, para a gente conseguir passar o concreto para vocês, para a gente ter o nosso plano de ação, de como nós vamos fazer para começar os nossos encontros e utilizar lá ainda esse ano. Vai ser muito fácil, se a gente fizer junto. Mas não é esse o mérito. Olha que interessante. Da outra vez, quando nós viemos para cá, a gente veio no peito e na coragem, né? Sem engenheiro, sem arquiteto, foi no eu acho. Deu certo, mas você sofre uma vez, você não quer sofrer outra, né? Você já aprende com os erros. Então nessa, já chamamos engenheiro, já chamamos arquiteto, chamamos engenheiro elétrico, né? E chamamos uma galera ali, e todo mundo sentou, e conversa vai, conversa vem, e vamos por onde, vamos por aqui. Aí um arquiteto, e eu achava que eu já estava abalando, né? Falei, nossa, agora estamos começando o negócio já redondo, né? Não vamos errar. E aí o arquiteto fala assim, pastor, só tem um detalhe. Qual? Quem é o topógrafo? Eu falei, o que é isso? Aí ele falou assim, topógrafo é uma pessoa que vai lá fazer a geomensão da área, todos os cortes, as curvas. Eu falei, cara, não tem, eu nem sei o que é isso, para falar a verdade, né? Aí ele falou assim, não, eu vou ver alguém para poder fazer. Aí eu falei, mas manda fazer. Ele falou, não, mas é caro. Eu falei, vixe, eu já nem falei com a igreja de nada ainda, eu já vou chegar falando, gente, temos que pagar o topógrafo e é caro. Olha só que loucura. Mas veja, porque vale um relacionamento de intimidade com Deus. Eu já estou orando por essa área há meses, para que Ele providencie tudo, para que Ele direcione tudo, para que Ele nos dê os atalhos necessários, o recurso necessário, os meios necessários, as pessoas certas. E aí eu fui orar, acabou o voibro aqui, eu fui orar à noite. Falei, Deus, a gente precisa desse topógrafo, né? Falei, e agora? Aí no outro dia, o arquiteto manda uma mensagem, fala assim, pastor, cara, falei com o topógrafo. Eu falei, cara, e aí? Eu já estava pensando assim, né? O cara vai parcelar, porque sabe que a gente que é crente, a gente não pergunta quanto custa, pergunta em quantas vezes parcela, né? E aí, pastor, ele vai abençoar a igreja. Eu falei, você está de brincadeira? Ele falou, é sério. Eu falei, mas é da igreja? Foi umas 2 vezes na igreja. Eu falei, cara, mas não é possível. Ele falou, cara, está tudo certo, até eu assustei.
E sexta-feira já entregou o projeto da topografia para a gente. Olha que loucura. Isso mostra o quê? Que o Espírito Santo ele está nos assistindo. Ele sabe o que a gente precisa antes da gente saber. Mas para isso nós precisamos nos relacionar com Ele. E aí eu quero que você entenda. Fui pastor de jovens 10 anos. E fiz muito casamento. E também vi muito noivado não dar certo, muito namoro não dar certo. E é a mesma conversa de sempre, né? O adolescente, o jovem chega, fala que está apaixonado, que escutou Deus falar, que é a pessoa da vida dela, e depois de 2 meses não é nada disso. Mas qual que é o mérito? O mérito é que eu ensino eles não a se relacionar com pessoas, mas se relacionar com Deus. Então, quando chegava um jovem para mim e falava assim, pastor, eu estou gostando da Joana. Eu falo, sério, cara, sério. Eu falei, o que Deus está falando dela? Aí ele fala assim, não, então, eu vou começar a orar com ela agora. Eu falei, mas você não ora? A gente não vive de campanha de petição. A gente tem um relacionamento com Deus. Já deveria estar orando pela sua esposa há anos. Você já saberia se seria ela. Então nem começa que vai dar errado. Já mostra que você não tem um relacionamento bom com o Espírito Santo. Estou dando uns exemplos para que você consiga se ajustar, né? E tem um testemunho meu e da Lari assim, né, linda? Eu me converti e comecei a buscar a Deus uma esposa. Eu falei, Deus, eu preciso de uma mulher para casar, né? Para passar a vida comigo, né? Para ser mãe dos meus filhos. Eu não sabia quem era. E orava em cima disso. Por quê? Até eu ter alguém, eu oro por esse alguém mesmo que eu não sei quem é. E aí Deus me mostrou que ia ser ela. E aí eu falei, bom, eu tinha convicção que era ela. Cheguei, fui conversar com ela e falei, olha, seguinte, né? Deus mostrou que a gente vai casar. E você vai ser a mulher que eu vou casar. Aí ela regalou os olhos, deu uma risada e falou assim, mas eu só te vejo como amigo. Aí eu falei, glória a Deus, se você me visse como inimigo, que é seu problema. Na verdade, já viu alguém casar com um inimigo? Não tem jeito, tem gente? É desesperador, não é? E aí, eu falei, é isso aí. Aí ela olhou para mim e falou assim, não, mas eu tenho que orar, você precisa orar também. Eu falei, não, você não está entendendo. Está orado já. Eu falei, se tem alguém que orar aqui, é você. Eu já orei. Deus já me confirmou que é você. Foi ou não foi, amor? Aí, ó. E aí ela falou, então eu vou orar. Eu falei, tá bom. E eu não orei mais, já tinha orado. Deus já tinha falado comigo. Você já viu Deus brincar? É e não é? Não, Deus não mente. A gente que faz ele passar por mentiroso por causa da nossa mentira. E aí o que aconteceu? Deus deu uma direção clara para mim. E eu não orei mais por isso. Aí passou um tempo, ela veio. Então, Deus falou comigo. Eu falei, eu sei que Ele falou. Ele já tinha falado comigo. E aí nós casamos. Olha aí. 12 anos mais um, né, amor? Glória a Deus. Mas olha que interessante isso, gente. Quando a gente começa a se relacionar com Deus, Ele começa a mostrar o que Ele tem para nós. E eu estou brincando a respeito de relacionamento, mas brincando com seriedade. Porque a gente tem muito jovem, adolescente que é irresponsável quanto a isso. E acaba queimando o filme de Deus, porque eles são mentirosos, não Deus. E aí, o que acontece? E eu perguntava para eles, eu falava, cara, você está orando nesse mesmo sentido, para ver se a faculdade que você está fazendo, Deus quer que você faça ela? Ou você está querendo ser espiritual demais no relacionamento, mas aí a faculdade você escolheu lá o que deu na sua telha e está fazendo? Vocês concordam comigo, se a gente vai orar para uma esposa, o mesmo Deus que vai direcionar a esposa, Ele direciona o trabalho? Ele direciona a faculdade também? Ele direciona os negócios também? Você trabalha onde você trabalha porque você precisa do emprego, ou porque Deus mandou você trabalhar lá? Você entende que a gente erra muito como cristão, porque nós não escutamos de Deus o que Ele quer para nós? Foi a nossa história para Bauru, né? Nós tínhamos uma proposta da Noruega, nós tínhamos uma proposta de São José do Rio Preto, e não tinha nada em Bauru. Não conhecia ninguém em Bauru. E Deus falou, vai para Bauru. Aí eu ainda falei, Deus, será que você não está enganado? Né? Porque Noruega tem tudo, só não tem o pastor. Ó, pastor aqui. Num caso lá na Europa, certinho, né? São José do Rio Preto tem tudo, só não tem o pastor. Olha aqui eu aqui. Bauru não tem nada. Não conheço ninguém, não tem estrutura. Deus falou, mas é lá que você vai. Agora veja, como eu já tinha um relacionamento com Ele,
Ele já sabia o que Deus tinha para mim. Por quê? Porque Ele sonda as profundezas do coração de Deus. E se eu tivesse ido por comodidade? Amor, vamos para a Europa, morar na Noruega, em Oslo, olha que loucura. A gente já está lá no gelo até hoje. Não é verdade? Ou em Rio Preto, sei lá se estava lá ainda. Mas observe que é sobre isso. É sobre o Espírito Santo anunciar qual é o nosso próximo passo. Anunciar o que eu e você precisamos fazer. A gente vai errar menos. Tanto empresário que faz negócio ruim, negócio errado, não é verdade? Imagina se você tivesse consultado a Deus primeiro, e Ele falasse assim, ó, não faz esse negócio não que vai te dar prejuízo. Fala a verdade, é mais fácil a gente se relacionar com Deus e antecipar os problemas, ou depois a gente ir lá, Deus, me ajuda, eu tomei um prejuízo, tomei um balão aqui agora de milhões, como é que eu vou fazer para tampar esse buraco? A gente sempre vai, só que vai na hora errada, a gente tem que ir antes, não depois. Entende? Então é sobre isso, é sobre um relacionamento, sobre falar com Deus, perguntar para Ele qual é a agenda que Ele tem para você, o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você não faça, com quem Ele quer que você se relacione, com quem Ele não quer que você se relacione, com quem Ele quer que você faça negócio, com quem Ele não quer que você faça negócio, qual mês Ele quer que você sente, qual mês Ele não quer que você sente, e assim a gente vai errar muito menos, e está disponível para mim e para você. A gente só precisa se relacionar com Ele, aprender a passar tempo com Ele. Vocês acham que cristão erra muito porque não consulta Deus antes, sim ou não? Vocês conhecem, não vou perguntar se vocês, que fica chato, mas vocês conhecem alguém que quebrou a cara porque não consultou Deus antes? Levanta a mão assim, alguém, não você. Todo mundo conhece, entende? E é assim, então a gente tem que aprender com o erro do irmão do lado, não o dele, de quem ele conhece, entendeu? A gente não vai sofrer muito menos. E aí entra o quê? Entra na agenda do Espírito, né? Eu acabei de dar o exemplo para vocês, que nós ganhamos aí, não sei, tem pessoas que falam que a pessoa cobra entre 50 centavos e R$3 um metro quadrado da topografia, a média. A área são 70 mil metros, faz a conta. Ganhamos, nem conhecia a pessoa, conheci no dia, mas não sabia nem quem era. Agora veja, e quando o Espírito Santo ele pede para você dar alguma coisa, você celebra da mesma coisa quando você ganha? Qual foi a última vez que o Espírito Santo pediu para você dar alguma coisa para alguém? Ou por alguém? Aí você fala, não é de Deus não, essa voz aqui. Dei o exemplo hoje de manhã do pastor Claudinei e da pastora Júlia, né? Nós estávamos aqui em 2023, o pastor Domingos perguntou se eu poderia ir até o Japão, que ele estava com algumas situações lá e precisava de ajuda, eles estavam passando um momento difícil, a igreja, e eu tinha acabado de inaugurar isso aqui, pensa numa boletalhada chegando com força, aquela loucura, e amém, eu falei, cara, eu vou, se Deus está mandando eu ir, eu vou, e eu fui para lá, e fazendo reunião, e fazendo culto, pregando, visitando pessoas, organizando a liderança, tentando fazer o que tem que fazer em 90 dias em 15. E geralmente quando eu vou nessas viagens, eu gosto de levar alguém que já caminha comigo, que tem a minha velocidade, que sabe como tem que fazer as coisas, mas Deus tinha mandado eu levar o Tezuka. O Tezuka, ele é cristão antigo, mas tinha acabado de chegar na igreja, né? Então ele não tinha ainda a mesma velocidade, nem o entendimento da visão. E ele nunca tinha ido para o Japão, e ele foi comigo. Me deu um trabalho, quase foi preso em Washington, foi uma loucura. Mas deu certo no final. Chegamos no Japão, e ele junto comigo nessa loucura. Aí, tinha um dia que ia ser livre. Aí eu falei, cara, vamos pegar o trem-bala e vamos para Tóquio. Vamos passear pelo menos um dia. Porque, rapaz, 15 dias no pinote é só Deus na causa. Manhã, tarde e noite. Ele, então vamos. Aí o pastor Claudinei falou, vocês não querem almoçar em casa amanhã? Puxa, eu ia para Tóquio. Aí eu falei, mas eu não vou falar não, é chato, né? Aí eu falei, vamos lá. Aí eu falei, japonês, a gente chega lá, come e chulipa, cara, para Tóquio. Beleza. Chegamos lá, a hora que eu sentei na mesa, o Espírito Santo falou assim, foi por causa dela que eu te trouxe no Japão. E aí eu sentei na mesa, olhei para eles, começamos a conversar, e aí eu falei, pastora,
O Espírito Santo me falou que ele me trouxe no Japão por sua causa. O que está acontecendo? Até então não sabia. Aí ela disse: pastor, eu estou com um diagnóstico de câncer, em estágio avançado, e os médicos daqui me deram liberação e falou que eu tenho aproximadamente 90 dias de vida. Aí eu falei: então já sei, eu vou orar e Deus vai curar ela, ele me trouxe aqui para isso. Aí ele falou: não, você vai cuidar dela. Aí eu falei: como é que eu vou cuidar dela? Depois de amanhã eu estou voltando para o Brasil. Leva ela para Bauru. Aí sabe quando você fala meio no impulso? Eu falei: você vai para Bauru comigo, você não topa? Ela olhou meio assustada, ela falou: eu topo. Eu falei: então pronto. Só que sabe quando você fala assim, meio sem pensar, sem fazer conta? Aí eu falei: não tem casa, não tem lugar, como é que eu vou fazer? Aí eu olho para o lado, o Tezuca do meu lado, o Alessandro, não sabia se ele estava chorando, se ele estava dando risada. Eu olhei para ele e falei: o que foi? Ele falou: cara, foi por causa disso que eu vim para o Japão. Eu falei: pronto, cara, me conta mais disso aí então, porque é um mistério de Deus. Aí ele falou assim: pastor, eu achei que eu estava vindo aqui para conhecer o Japão, que sempre foi o meu sonho, e eu estou conhecendo, mas tinha um propósito maior do que isso. Aí eu falei: como assim? Ele falou: eu fiz um negócio esse tempo atrás, e eu não sei por que eu peguei uma casa, não sabia se eu ia vender, se eu ia reformar, se eu ia alugar, e está lá parada. Aí ele falou: é para isso. Aí ele falou: vocês vão morar na casa e não vão pagar nada, e vão ficar lá o tempo que vocês quiserem. Aí eu falei: glória a Deus, já tem a casa, né? Só que aí depois eu comecei a pensar, eu falei: quanto custa uma quimioterapia? Eu nem sei. Uma radioterapia, não sei quanto que custa essas coisas, barato não é. E aí eu falei: bom, mas se Deus falou, vamos ter que dar um jeito. E aí entra o quê? O que eu disse para vocês, o Espírito Santo falou assim: você vai cuidar dela, custe o que te custar. Aí eu falei: amém. Aí eu chego, só que olha a circunstância minha, quase 1 milhão por mês para pagar de reforma, um boletão chegando forte, já tinha vendido pizza, já tinha vendido feijoada, já tinha vendido hambúrguer, não tinha mais o que vender, não dava mais, quase que eu coloquei o Baden dando estrelinha aqui, mas não precisou, né, Bari? Mas imagina só, esse prédio aqui, 17 mil metros quadrados, fechado há 10 anos, você acha que fica caro reformar ou não? Loucura. E eu falei: meu Deus, e agora? E ainda eu tenho tratamento, o que eu vou fazer? Aí, o doutor Marcelo estava no culto das 17, ele me liga para perguntar de uma viagem. Pastor, vamos para Israel esse ano? Aí eu falei: cara, esse ano não dá, está caindo bomba para todo lado. Tem uns amigos meus que vai no meio da guerra, eu fico mais com o pé atrás, né? Por isso que a gente vai ano que vem, vai estar mais tranquilo, tudo certinho. E eu falei: cara, mas já que você me ligou, estou com uma situação aqui, você pode me ajudar? Ele falou: qual é a situação? Contei para ele. Ele falou assim: pode trazer que eu vou cuidar dela. Aí eu falei: não, mas você está entendendo a situação, né? São missionários no Japão, né? Estou reforçando, porque vai que ele entende errado, né? Falei: são missionários no Japão, a gente está reformando a igreja, você sabe disso, né? Ele falou: pode trazer que eu vou cuidar dela. Enfim, nesses 2 anos, eu não sei quanto nós já gastamos em recurso. O que eu sei é que Deus pagou tudo. O Éder chega, faz uns processos, ganha um remédio daqui, um remédio de lá, outro remédio daqui, outro de lá. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente se dispõe a obedecer o Espírito Santo, nós podemos não ter o recurso, nós podemos não ter as pessoas, mas o nosso ato da obediência começa a atrair tudo isso para caminhar com a gente. E por isso eu perguntei para você: qual foi a última vez que você teve uma experiência dessa, de um evangelho genuíno na sua vida? Não para você ganhar algo para benefício próprio. E não é errado não, eu acabei de falar que eu nem sabia o que era topografia e Deus já tinha resolvido o meu problema. Mas o que eu estou falando é que se a gente fica no evangelho de só vem a mim, né, o meu reino, né, o meu reino, eu quero, eu preciso trocar de casa, eu preciso trocar de carro, eu preciso ganhar isso, eu preciso ganhar aquilo, né? Ok, não tem nenhum problema você prosperar, eu não tenho problema com isso. Mas o que eu não posso negar é que se eu me relaciono com o Espírito Santo de uma maneira íntima, a agenda dele vai me exigir. Eu vou ter que me doar para o próximo, eu vou ter que entregar alguma coisa, porque não é só para mim. Vocês entendem que
a resposta da oração de pessoas que estão do outro lado do mundo, pode estar com você a resposta dela. Só que aí às vezes como a gente não responde a agenda do Espírito Santo, porque, fala a verdade, eu sei que é difícil, às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, que a gente acaba tirando o que não é importante, não é verdade? A gente tira o horário do Espírito Santo, fala, não dá para te encaixar na minha agenda hoje. Não é verdade que a gente faz isso? Afinal, eu tenho tanta coisa importante para fazer, eu não vou ficar perdendo tempo com o que não é importante, e eu vou tirando. Mas quando nós oramos para os heróis da fé, quando nós oramos, né, para os avivalistas que nós tivemos, nós aprendemos que Luther King, né, e Wesley, eles oravam de 2 a 3 horas por dia, eles gastavam tempo com Deus, mas o dia que eles tinham muita coisa para fazer, eles oravam 5, olha que loucura, não é incongruente isso? Como que eu, quando tenho menos tempo, eu dou mais para Deus, e quando eu tenho tranquilidade, eu dou um pouco menos? Porque eles sabem que quando a gente dedica tempo para aquilo que é essencial, o que não é, ele vai tirando da agenda. Ele vai tirando do nosso tempo. Por quê? Porque a gente vai passar a cumprir a agenda dele. A gente passa a cumprir a agenda que ele tem para nós. Qual foi a última vez que antes de você fechar uma agenda do mês, você sentou, hoje é o primeiro dia do mês, é um bom dia para fazer isso, e você fala assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça esse mês? Me fala. Depois que eu anotar, eu vou fazer as outras coisas. O que o Senhor tem para mim esse mês? Com quem eu preciso falar? Quem eu preciso atender? Quem eu preciso dar tempo? Porque a gente precisa entender que Ele é Deus, eu não posso tirar Ele como descartável, eu não posso tentar encaixar, a gente encaixa na agenda o que não é importante, porque o que é importante tem lugar cativo, tem prioridade, certo ou errado? Então veja, caminhando para a gente passar para o último ponto, né? Olha que interessante, o próprio Cristo faz a anunciação do Espírito Santo, ele pré-anuncia que ele iria subir, porque se ele não subisse, ele não poderia enviá-lo. E aí, tem algo interessante aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 28 e 29. A palavra de Deus diz assim, em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que eles proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este não tem perdão, ele já está condenado. Agora, olha isso, se eu pecar ou blasfemar contra Deus o Pai, eu tenho perdão, se eu pecar ou se eu blasfemar contra o Cristo, o Filho, eu tenho perdão, se eu blasfemar ou se eu pecar contra algum dos meus irmãos, eu tenho perdão, se eu pecar ou se eu blasfemar contra o meu próprio corpo, eu também tenho perdão. Agora, se eu pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo, eu não tenho. E isso precisa me acender um alerta. Por que isso foi estabelecido assim? Vocês não acham que nós cristãos deveríamos dar mais importância para o nosso relacionamento com Ele? Vocês não acham que a nossa vida seria muito melhor? Olha que interessante isso. Pastor, mas o que é blasfêmia? Blasfêmia é quando você atribui uma obra ao Espírito Santo que não é dele. Ou quando você desatribui uma obra do Espírito Santo que é dele. O que isso significa? Pensa comigo. Quantos de vocês já viram algumas pessoas que se convertem recentemente, que nunca leram a Bíblia inteira, que não tem nenhuma preparação teológica, às vezes elas veem alguma manchete, ou alguma postagem, pode ser do Fuxico Gospel, ou alguma outra dessas similares assim, e aí a gente entra nos comentários, nós começamos a ver um monte de juízo, sentença. Você já viu? Eu não vou perguntar se você fez, que eu sei que é chato, mas você já viu alguém que fez ou não? Você já viu, né? Agora, olha que interessante isso. E se for obra de Deus? E se estiver vindo do Espírito? Ou ao contrário, e se não estiver vindo dele?
Você acha que vale a pena o risco? Só para você ter um hype ali, uns likes a mais? Você acha que vale a pena? Eu aprendi algo desde muito cedo no ministério. Atos capítulo 5, verso 34 a seguir diz assim: mas levantando-se o conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que vão fazer para estes homens, porque antes desses, alguns dias, se levantou Teudas, dizendo ser alguém, e este ajuntou um número de uns 400 homens, o qual o seguiam. Ele foi morto, e depois todos os que seguiam se reduziram a nada. Depois deste, levantou-se também Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, levou muito povo após, mas também este pereceu, e todos os que deram ouvidos foram dispersos. E agora eu digo-vos, dai de mão para esses homens e deixai-vos. Por quê? Porque se eles estão fazendo algo que é obra do homem, vai acabar. Porém, se o que eles estão fazendo é de Deus, nada do que vocês possam fazer será capaz de impedi-los. Como eu disse para vocês no dia da crucificação, até Jesus vencer a morte, haviam outros que chegaram dizendo ser o Messias, e as pessoas começavam a seguir eles. Só que quando eles morriam, eles não conseguiam vencer a morte, e aí todos aqueles que o seguiam se dissipavam. O que aconteceu com Jesus foi diferente, porque quando ele ressuscita, aí nós temos o derramar do Espírito Santo, e aí nós já estamos há mais de 2000 anos vendo o evangelho ser, o cristianismo ser a religião que mais cresce no mundo. Vocês acham que um homem seria capaz de fazer uma religião perdurar por mais de 2000 anos de uma forma ascendente, crescente? Mas por que isso aconteceu? Porque é o ministério do Espírito Santo. É o ministério do Espírito Santo. Esse que eu estou falando para vocês, que vocês precisam se relacionar com Ele. Vocês precisam perguntar para Ele o que Ele quer que vocês façam. Se você está com dor, fala para Ele, está doendo. Ele pode tirar a sua dor, Ele pode colocar um bálsamo aí. Se você está com alguma situação, Ele pode te dar uma direção, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz isso. Como eu disse, nós estamos na beira da revolução tecnológica, parece que já tem tudo, mas ainda é muito pouco, vai vir muita coisa por aí. Só que veja, eu sou super a favor de você se capacitar, faça uma graduação, faça uma pós-graduação, faça um MBA, faça um mestrado, faça um doutorado, se capacite, faça curso de especialização, mas faça para você ser excelente, para você ser bom naquilo que você faz. Não faça porque você está correndo atrás da bênção. Nós temos muitos cristãos que estão interpretando a Bíblia de uma maneira errada. Olha, a palavra de Deus diz que aqueles que amam a Deus, as bênçãos de Deus os perseguem até os encontrar. Então veja, o que eu estou falando para vocês, se você está fazendo curso atrás de curso, imersão atrás de imersão, comprando curso online, está fazendo isso, está fazendo aquilo, por quê? Porque eu quero conquistar, porque eu quero uma bênção, porque eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo. Ei, não é de Deus isso que você está procurando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o que é dele vai te perseguir e vai te encontrar. Você está invertendo os papéis, você está perseguindo o que Deus disse que ia te perseguir. Você está tentando encontrar o que Deus disse que ia te encontrar. A bênção de Deus, o favor de Deus, Ele te persegue e Ele vai te encontrar. O que eu preciso fazer então, pastor? Se relacione com o Espírito Santo, seja íntimo dEle. Não se preocupe com as bênçãos, elas vão te achar. Até aquelas que você não sabe que você precisa, vai te achar. Ela vai te perseguir até te encontrar. Como eu disse, se capacite, estude, trabalhe, mas faça isso para que você seja bom e excelente naquilo que você faz. Faça isso para você honrar a Deus e abençoar as pessoas. A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas, mas não faça porque você quer ganhar, porque você quer conquistar, porque você quer isso. Por quê? Porque quando é de Deus vai te perseguir até te encontrar. Vai te perseguir. Pastor, eu estou cansado do quê? De tentar. Para de tentar, a Bíblia não mandou você tentar. Você entende que às vezes a gente pede para Deus
tirar algo de nós que nós estamos causando. Ei, para! Busque a Ele, se relacione com Ele, escute Ele, obedeça a Ele, que o resto Ele vai fazer acontecer. Pastor, eu estou tomando remédio para dormir, eu estou tomando remédio para acordar, porque eu estou trabalhando muito, estou em 3 empregos, eu estou dormindo 3 horas por noite, eu estou quase tendo um burnout. Por quê? Pastor, mas é porque eu preciso. Ei, a Bíblia diz que para os seus Ele dá enquanto dormem. Entende que a gente só precisa interpretar a palavra de Deus e executar ela, e a gente faz tudo ficar tão difícil. E o Espírito Santo, Ele quer se relacionar com você. Hoje mesmo Ele já intercedeu pela sua fraqueza. Hoje mesmo, olha só, eu estou falando do Deus que tem toda a consciência disponível na face da terra. Aquele que, quando acabam os idiomas, quando acabam as línguas, os dialetos, mesmo assim Ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis, para que você seja fortalecido pelo Senhor, para que Ele possa te revelar aquilo que você precisa, sem a gente fazer nada. Vocês já viram um amor igual a esse de alguém? Vocês já viram alguém querer tanto o seu bem como o Espírito Santo quer? Ele tem ciúmes de você. Olha só, talvez você fale assim: ai, mas ninguém me ama, ninguém isso, ninguém aquilo. Ei, o Espírito Santo, Ele te ama tanto, que Ele tem ciúmes de você. Ele tem ciúmes de você. E como o apóstolo ensinou e exortou nas cartas aos Éfesos, aos Tessalônicos: ei, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, não apaguem o Espírito Santo de Deus, porque Ele foi dado a vocês, para que vocês não ficassem órfãos. Ele está com vocês até a consumação dos séculos. É Ele que vai te consolar, é Ele que vai te exortar, é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te impedir, é Ele que vai te projetar. Mas não deixe de se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Que essa noite seja uma noite onde você possa falar: Senhor, eu quero me alinhar com o Senhor, eu quero arrancar minha agenda agora, eu quero olhar e falar: Senhor, nós estamos no mês de junho, o que o Senhor quer que eu faça em junho? O que eu preciso fazer agora em junho? O que o Senhor espera de mim nesse mês? Me fale, porque após isso, aí sim eu vou anotar aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Não tem problema você fazer planos, mas a Bíblia diz que o homem pode fazer os seus planos, mas que a resposta certa vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então apresente os seus planos para Ele e veja: Senhor, tem uma aprovação? Tem, continua. Não, faça isso e faça isso. Por quê? Porque eu tenho o que é melhor para você. Então, que hoje você possa se levantar do seu lugar durante essa canção, e que você possa vir aqui à frente, se for da tua vontade, mas que você faça uma aliança com Ele, faça uma aliança com o Espírito Santo e fala: Senhor, eu prometo nunca mais te descartar da minha agenda, eu prometo nunca mais te deixar de escanteio, eu prometo nunca mais fazer a minha vontade ao invés da sua, eu prometo que eu não vou te pedir socorro simplesmente, mas que eu vou te pedir conselho de como, de onde, para que eu pare de errar. Abre o seu coração e fala: eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ter esse vazio, eu não quero mais ter esse buraco dentro de mim. Preencha o meu ser, preencha a minha vida, me ensine. Porque, fala a verdade, na próxima semana podemos ministrar sobre o batismo de fogo aqui. Você pode ter uma experiência linda com o Espírito Santo, mas se você não tiver espaço para a agenda dele, me diga, de que adianta? De que adianta? De que vale a experiência se nós não temos continuidade? Então hoje, que você possa se levantar do seu lugar, fique de pé no seu lugar.